Olha só quem está chegando. O Arimateia, tá? Com a aula 46.2, tá claro, com o nome da equipe do Jorge, do Rogério e toda esta equipe que compõe a mediação. Só que dizendo que o principal ponto são vocês. E claro, nesta aula 46.2 nós iremos fazer aquela super revisão do que nós vimos na aula 41.1. E claro, depois tem uns exercíciozinho para ser feito, né? Tranquilidade. Portanto, o que é que nós vamos ter de revisão aqui? Nós vamos ter falando dos movimentos migratórios, tá? Quando nós falamos de movimento migratório, nós estamos falando de um movimento que ocorre a nível internacional, a nível nacional ou a nível regional. As migrações é o movimento. Quando eu estou aqui em movimento de um país para o outro, eu estou numa migração internacional. Essa migração internacional, no atual cenário que nós estamos vivendo, do século XXI, ocorre principalmente por fatores econômicos. E quando eu falo de setores econômicos, eu me refiro a você sair do país pobre para os países ricos. Você pode observar no mapa aí que você vai ter norte rico, sul pobre. Só para ter na cabecinha. Olha no mapa, vai no Google. Na América, o que é o norte rico? Estados Unidos e Canadá. Não leve em consideração a linha do Equador. Sul pobre, toda a América Latina. Portanto, dentro da América Latina, muitos tentam ir para outros países mais ricos, aí, no caso, principalmente os Estados Unidos. Só que chegando nos Estados Unidos já encontra uma barreira, que é no México. Tem um muro separando. Se conseguir romper essa barreira, muitos vão sofrer o xenofobismo, que é a aversão ao imigrante. Se eu vou para a África, o continente africano é um continente pobre. Eu não falei do país, falei do continente africano. São 54 estados-nações, todos muito pobres. Portanto, o continente africano, mesmo tendo o Saara separando a África subsaariana do norte africano, que é o Maghreb, dá uma olhada no mapa aí, por favor. Essa África subsaariana, muitos querem chegar até a Europa. Ou alguns podem querer vir para o Brasil, porque é melhor do que alguns países da África, ou querem ir para os Estados Unidos. Essas são migrações por causa de questões socioeconômicas. Se eu pego o Oriente Médio, tem muitos querendo fugir por causa de questões de conflitos, como também tem na África. E aí pode ser chamado de refugiados. Muitos estão querendo fugir, são refugiados de conflitos. Tá? Podemos ainda ter uma outra análise na Ásia, também querendo ir para a Europa. Portanto, observe que dois pontos de grande atração no mundo, Estados Unidos, Canadá, em menor proporção, Europa, onde se destaca a Alemanha, a França, o Reino Unido. São estados-nações que têm uma economia muito forte, que os caras querem morar nesses países. Diante disso, o que é que nós vamos perceber? Você diz, opa, professor Arimateia, pois não. E o Japão? Olha no mapa. O Japão é uma ilha. Portanto, é muito mais fácil dele controlar suas imigrações, como a Austrália também é uma ilha. Fica fácil de controlar suas imigrações, ok? Dentro de tudo isso, nós temos que esses imigrantes muitas vezes não são bem recebidos e geram um processo chamado de xenofobia, que é a aversão ao imigrante, que pode ser por questões de raça, de religião, de cultura. Tá? Temos também ainda nos países pobres, aqueles que têm oportunidade, que muitas vezes estudam muito, que são bons pesquisadores, uma mão de obra qualificada, eles querem ir embora para
os países também ricos, sonhando com melhores qualidades de vida. Isso são chamadas de fuga de cérebros. Mão de obra qualificada, ambos traz prejuízo para o país pobre, porque perdeu uma mão de obra qualificada para um país rico que levou tanto tempo para ser formado, ok? Diante de tudo isso, os refugiados pelo mundo, eles podem ser por questões políticas, por questões de guerras, tá? Por questões naturais, como ocorreu com Haiti vindo para o Brasil, por questões de refugiados ambientais, como o processo de desertificação na África. Isso marca uma migração no cenário internacional. Portanto, nesse momento, nós podemos observar que o país pobre está perdendo mão de obra e o país rico está recebendo. Mas no país rico pode aumentar os problemas sociais. Nos países pobres pode faltar mão de obra de qualidade. Portanto, as migrações têm de ser feitas essa análise. Se eu estou saindo, eu sou emigrante. Se eu estou entrando, eu sou imigrante. E claro, depois dessa breve revisão, eu deixo vocês lado a lado, um com o outro, debatendo isso, pesquisa na internet e faz a tarefa, que eu volto rapidão para fazer a correção. E aí, já fez? Com certeza você fez e está top das galáxias. Tá. Vamos lá. Primeira questão. Nós temos essa imagem, ok? Vamos aqui no quadro agora, tá? Vamos comigo. Esta imagem, aonde representa a Europa. Opa, a Europa. Não é só a Itália. Certo? E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho, nessa representação, o cara está, ó, tentando pegar o imigrante, que o barcozinho dele afundou, tá? Já tem um aqui morrendo aqui também, ó. Saíram de onde? Da África, isso aqui seria o mar Mediterrâneo, e vou te pegar, mas tu vai ser preso, tá? Vamos lá, o que diz? Com base em seus conhecimentos relativos à temática apresentada na figura, é correto afirmar que a crise econômica e a instabilidade política na Europa têm promovido a emigração, saída forçada, está fora. Por isso que é importante você entender a palavra emigração e migração. Migração é movimento, entendeu? Emigração, saída. Imigração, entrada. Entrada, ok? Imigração é movimento. Apesar de o recente naufrágio ocorrido no próximo à Itália evidenciarem a grave situação em que vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativamente ao aumento da fiscalização nas fronteiras. Você está vendo na imagem. Isso aí, ó. Ok? Está fiscalizando. Ó, a policial aqui, ó, fiscalizando. Portanto, para mim, a B está totalmente correta. Porque a letra C diz a necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização em todas as fronteiras, a fim de evitar em todas. Não precisa, porque ele não está vindo da... Dá uma olhada no mapa da Europa. A Finlândia, a Noruega, o norte deles é congelado. Portanto, está fora. Os imigrantes, os que entram africanos, em geral, ocupam um posto de trabalho bem remunerado. Não, trabalho mal remunerado. Após superar os desastres resultantes de séculos de colonização europeia, os países da África continuam a receber ajuda econômica das grandes potências, não sendo justificável a imigração clandestina. Isso também está fora. Questão número 2. A entrada maciça dos grupos haitianos no Brasil a partir de 2010 gerou diversas polêmicas na sociedade e acirrou o debate acerca das condições humanas de estrangeiros ilegais no território nacional. A entrada clandestina desses migrantes ocorreu principalmente pela zona litorânea, tá fora, eles vieram pelo Acre. Durante a realização da Copa do Mundo, por via aérea, com falsificação errado,
em rotas de imigração na fronteira amazônica. E sim, Acre, Amazonas, Venezuela, isso é fronteira amazônica. Ok? Questão 3. O número de imigrantes que vivem nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, aumentou em 1/3 na última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios, provocada pela crise econômica iniciada em 2008, afirma um relatório publicado pela entidade. Segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes, deixa bem claro, que entraram, viviam nos países membros da organização em 2009 e 2010, o equivalente a 9% da população total. Isso é o texto, tá? Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes, recepção, está fora. São registrados baixo índice de xenofobia, está fora, é alto. A burocracia facilita, errou. Existe política de incentivos aos deslocamentos sazonais, sazonais são temporários, também está fora. Há uma elevada necessidade de mão de obra barata de baixo custo. Pode ser esta, porque você vai trabalhar naqueles serviços que os moradores dos países ricos não querem mais. Tudo bem? Isso no Enem pode aparecer assim. Um dos principais tipos de migrações, movimentos internacionais existentes é a chamada fuga de cérebro, que consiste na perda de trabalhadores com baixa qualificação? Não, é alta qualificação. Na migração sazonal também não, eles vão para morar. Na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento profissionais de alta capacidade de formação boa escolar também está fora. No deslocamento em massa profissional especializada de grande conhecimento para outros países. Ok? Portanto, está aí a resposta. Tráfico de humanos é uma outra questão que não foi tratada aqui. Tudo bem? Questão 5. Observa a Chade. Chade é um tipo de texto. Com a globalização da economia, muitos países desenvolvidos têm recrutado trabalhadores qualificados dos países periféricos para atuar em suas empresas. Com base no texto, o fenômeno refere-se aqui, ó. Ok? Veja só que ela está... aqui está difícil você entender, mas... É fácil as pessoas estudarem e formarem-se para que haja um melhor conhecimento. Se comunicar assim, este país vai acabar indo a interrogação. O quê? Ao estrangeiro. Portanto, veja o texto já dá para responder. Ó. Com a globalização da economia, muitos países desenvolvidos têm recrutado trabalhadores qualificados. Portanto, se eu tenho qualificação, eu sou um cérebro, portanto, fuga de cérebro. Deixamos aí para você um material complementar. Ó. Leia essa reportagem Fuga da Fome, como a chegada de 40 mil venezuelanos transformou Boa Vista. Ok? Portanto, você tem aí que a chegada de uma grande quantidade de imigrantes na Venezuela trouxe problemas sociais. Ok? E claro, né, meus queridos jovens, nós já vimos mais sobre as migrações. Nós estamos falando das migrações internacionais, tá? Portanto, nessas migrações internacionais, eu peço a vocês, tá? Vão lá e dão uma olhada no Mapa Mundi e coloca lá no Google assim, Mapa Mundi mostrando as migrações internacionais. E eles vão ter várias setinhas que você vai observar que esses países são pobres que estão buscando os países ricos, tá? Portanto, nesses dois encontros, nessas últimas duas aulas, nós levamos até vocês
E eu quero que vocês entendam que no mundo da globalização econômica que nós estamos vivendo, puxado pelo avanço dos meios de transportes e os meios de comunicações que mostram qualidade de vida excelentes nos países ricos, nós que moramos em países pobres, mas principalmente na América Central, na África e em parte da Ásia, buscam chegar até as regiões de melhor qualidade. Isso gera o que é denominado de xenofobismo. Tudo bem? Portanto, eu agradeço a cada um de vocês. Nós falamos aqui sobre população de vários aspectos. Eu espero que vocês tenham tido uma boa recepção. E claro, vocês estão no primeiro ano, vem o segundo, vem o terceiro. Cada dia você vai aumentando o seu conhecimento, é como se fosse uma construção. Lembre-se, meus queridos jovens, você pode fazer a grande diferença. Nós que compomos a equipe da mediação tecnológica, temos como principal objetivo levar até vocês uma educação de qualidade. E, claro, eu agradeço em nome do grande Criador do Universo por estar com vocês. A você, meu querido professor, a você, minha querida professora, em qualquer ponto do nosso estado de Rondônia, muito obrigado e até o próximo encontro.